Jamendo.com. Sejam bem-vindos, essa é a Publicast Brasil. Eu sou o Maico Fernandes. Comigo nos estúdios Fontaz, Guilherme, Yuri e os nossos convidados especiais para um mergulho nessa história que já dura mais de uma década de desafios, superação e inovação. Mas e aí? Será que o Bike Hotel é um negócio que virou esporte ou é um esporte que virou negócio? Para responder essa pergunta, o casal que vive e respira toda essa trajetória, Fábio Guidolin e Denise Guidolin, sejam bem-vindos, é uma honra, é um prazer ter vocês aqui. A Denise é a primeira vez, o Fábio já a segunda vez, né, Fábio? Incidente. Já perdeu a virgindade, né? Já sabe como é que... Um pouco mais acostumado, O quanto é gostoso esse bate-papo, né? E revelador, né? O quanto a gente pode impulsionar mudanças na vida das pessoas, né? Aproximar o Bike Hotel de pessoas que talvez ainda não conheçam, ou até, né, abrir um pouco mais as portas desses projetos que a gente, né, 2025, já mais de uma década, Fabião. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Fabião, Boa tarde. O sonho do Bike Hotel, ele começa ali em 2013, tá certo? Correto, 2013. É. Dezembro. Finalzinho de 2013. A gente já tem mais de uma década. E aí? A pergunta, né, a chamada do programa, é um negócio que virou esporte? O Bike Hotel é um negócio que virou esporte? É um esporte que virou negócio? Explica pra gente. Essa frase ficou muito legal, né, Maico? Inclusive, a gente nunca tinha parado para pensar dessa forma. E foi uma frase muito legal quando você lançou. Eu falei, poxa, que bacana. Realmente foi o esporte, tá? O esporte que virou negócio. Então, a gente já começamos a praticar o ciclismo, e aí a gente entendeu que tinha aí uma fatia, uma necessidade no mercado. Então o esporte acabou trazendo um negócio inovador e aí nasceu o Bike Hotel. Sim, para você também foi assim, Denise? Sim. Tudo começou dessa forma? A gente começou juntos, né, no ciclismo. Começamos juntos ali pedalar e tal. E a gente sentiu essa necessidade porque a gente saía da nossa casa, né, não tinha para onde ir, a gente pedalava tal e voltava para casa. E aí foi que o Guidolin aqui inventou esse lugar aí inédito no mundo. E me fala uma coisa, uma curiosidade. Quais eram os valores naquele momento ali que você mais observou para unir essa paixão, né, pelo esporte, pelo marido e pelo empreendedorismo? O que naquele momento ali no começo de tudo você falou, não, eu vou junto e vai dar certo? Eu entrei depois, né? Na verdade, a gente planejou tudo junto, né? A gente sempre esteve junto desde o início do Bike Hotel. Porém, eu tinha um outro trabalho, né? Trabalhava no banco também, foi onde a gente se conheceu e tudo mais. E eu permaneci nesse trabalho por um tempo ainda e conciliando ali as duas frentes, né? E aí teve uma época que ele falou, preciso de ajuda. O negócio, graças a Deus, está dando certo, tá virando. Tá evoluindo. E eu preciso de ajuda. E deu um checkmate ali em mim. Ou você vem comigo agora de verdade, ou eu vou ter que contratar pessoas terceiras, né? Sim. Falei, já estava querendo mesmo, já estava envolvida, né? Ali no Bike Hotel não tem como. Sim, já nascia a paixão, né? Já estava ali todo... Nasceu com o pedal, né? E aí vem para negócios. Exatamente. E aí foi onde eu fiz a decisão de largar minha carreira do banco se tornar a e mergulhar e se tornar a primeira dama do Bike Hotel, né? O Du ia perguntar se valeu a pena, né, Marco? Ele dá medo de fazer essa pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta, eu vou fazer algo, acho que um pouco inverso a isso, né? Teve algum momento que estremeceu esse projeto, que você possa lembrar? Porque, para quem está acompanhando a gente tem no YouTube, a gente tem o programa na íntegra, no Instagram os recortes, e o Fábio já participou, né? Que é o primeiro episódio que a gente gravou com o Fábio, foi o suor por trás da marca.
né? A gente estava saindo de uma década. Hoje a gente já tem um pouco mais de tempo, eles estão voltando, né? E aí eu queria ouvir da Denise, né? Denise, teve ali um momento que estremeceu o projeto, que falou, e agora, vai ou não vai? Não, não. A gente sempre teve muita certeza do sucesso do Bike Hotel, desde sempre. Claro, a gente tem muitas dificuldades, né? A gente passa por problemas. Hoje mesmo a gente estava falando, parece que quem vê a gente sorrindo toda hora, né? No Instagram, tudo acha que é tudo maravilha e não é. A gente tem problemas, né? Com certeza, todo mundo tem. Brasil, Mas né? o negócio em si é muito bom, né? Parece que você está ali. Parece mesmo que você está ali brincando, de conversar com as pessoas, de interagir, de pedalar e faz um desafio aqui, outro ali, e tudo vira muito prazeroso. Sim, O ambiente do Bike Hotel é muito prazeroso. sim. Então, quem saiu de um banco que o pessoal só reclama, como diz o Fábio, desde a hora que entra lá na porta giratória já está reclamando, e ir para um ambiente Bike Hotel, então é muito prazeroso. O que a gente observa é que ambas as frentes de trabalho se envolvem com o público. Sim. Né? E o Fábio também, né? Sua trajetória é parecida. Sim, Né? ex-bancário também. Ex-bancário também. Uhum. Então você tem ali o contato com o público, Com que não certeza. mudou. Não. Mas a resposta do público A resposta é diferente. é diferente, né? A pessoa chega desarmada no Bike Hotel, não tem aquela... E sai mais desarmada ainda, né? Exatamente. Porque depois que ela fez a atividade lá, liberou toda a endorfina ali, tá na adrenalina do esporte, é outro... E aí tem esse fator, né, que você comentou, né, Fabião? Que é o Brasil, país hostil, né? Exatamente. O custo Brasil hoje do empreendedor... A gente tem um jargão, uma frase que diz, né? Faça o que você ama e não trabalhe um dia sequer na vida. Contudo, no Brasil, né? Às vezes a pessoa que está ali no CLT, que está tudo regularizadinho, né? Que fala, eu tô querendo empreender, né? Hoje você tem que alertar o cara. Falar, abra bem os olhos, pense muito bem, né? Maico, fácil não é, mas nada é fácil na vida, né? Mas quando você faz com amor e com carinho, aí se torna um caminho mais leve. Você consegue encontrar o sentido da frase, né? Então, assim, você faça o que você ama. Exatamente. As dificuldades você tem que enfrentá-las, né? Então, assim, Sim. todos os dias a gente chega no Bike Hotel, o que nós vamos fazer hoje de novo? Mas o Bike Hotel já é inovador, é único, mas o mercado está aí. Né? Então, assim, você tem concorrente? Não, concorrente direto não. Mas eu vou esperar esse concorrente chegar? Então a gente não desacelera nunca. Né? A conveniência da internet deixa tudo muito mais dinâmico, né? Exatamente. Esse processo de reinvenção, né, na vida do empreendedor é constante, né? Já foi mais espaçado, mas ele vem se afunilando de uma certa forma, né, que assusta a gente, que é todo dia mesmo repensando em se reinventar, Sim, em todos os dias. todos os dias, né? E aí nessa trajetória houve algum ponto, você lembra de alguém, algum cliente, algum momento, alguma situação que foi um ponto de virada? Que vocês falaram, agora não quebra mais, agora o negócio está solidificado. Teve algum momento que marcou para você ou não? Não, eu acho assim, que marcou, não, seria até injusta falar, porque assim, nossos clientes diariamente, assim, eles dão exemplos de mudança de vida antes e após o Bike Hotel. Então, essa gratidão que a gente tem, né, pelos clientes, de reconhecimento mesmo. Eu acho que você vai num restaurante, isso que a gente estava conversando hoje até, você vai num bom restaurante, você elogia tal e passou. O Bike Hotel é uma como se diz? Uma continuidade, uma né? continuidade da vida do cara. Ele não vai hoje para voltar daqui 1 mês, 2 meses. Ele tá ali diariamente, faz parte da rotina da vida dele. Então, a gente tem esses relatos todos os dias. O Bike Hotel mudou minha vida. O Bike Hotel... Claro que uns menos, outros mais. Uns mais marcantes, né? A gente tem a história da Lúcia, uma amiga que pedalou muito comigo. Ela ainda pedala muito e eu não muito. A Lúcia Silvestre. Ela não sabia pedalar. E ela já tinha não andava 50 de bicicleta. mais não já. Andava de bicicleta. Ela não andava. E foi após o Bike Hotel, ela começou com aulas igual criança, para aprender a pedalar. E hoje ela é muito grata a nós, né? Ela fala todas as vezes que ela vai lá. Lúcia Silvestre. Ela é sócia. Um dia está aqui conosco. Sócia do Leandro. O Leandro esteve aqui com você. Sim, sim. Então ela
é uma cliente que marcou muito a gente por isso. E hoje ela pedala muito. Ela já fez Caminho da Fé, Vale Europeu. Se tornou uma comunidade ali, Sim. né? As pessoas, ela é um ambiente leve, agradável, né? Onde todo mundo se cumprimenta, se dá bom dia. É desprendido de certas coisas que a gente vem vendo no mundo que está desagradando, né? Sim. Vou trazer um relato desse final de semana que está bem fresco na memória. Uma família que esteve presente, foram pedalar, eles guardam a bicicleta com a gente, é uma família grande, e um dos integrantes estava hospitalizado, bem, mas estava hospitalizado, e eles saíram de casa para tirar aquele peso, né? Tava um momento de, poxa, preciso sair de casa, né? de apreensão. E aí ele me disse que quando eles foram chegando perto do Bike Hotel, eles começaram a ver a quantidade de gente caminhando, correndo e pedalando. Ele falou, cara, só agradeci de ter saído do sofá, ter saído de casa e ter vindo pro Bike Hotel. Assim, mudou o meu dia. Sim. A gente está aqui agora mais leve. Como foi bom ter saído de casa. A energia ao chegar ao entorno do Bike Hotel, não foi nem dentro, né? Quando a gente foi chegando, é tanta gente correndo, caminhando e pedalando nessa região que muda a energia da gente. Então isso é muito gratificante, né? E eu posso dizer assim, até para nossa audiência, para quem está nos assistindo, que são momentos, eu conheço, né, a família, e a gente sabe que todo esse processo de um ambiente físico bem estruturado tem o DNA do casal, né? Isso é assim porque vocês estão lá. E o que eu quero compartilhar com a audiência é que você foi falando e eu pude sentir, realmente arrepiou aqui. Porque é um ambiente que acolhe, né? Que recebe muito bem as pessoas. E independente do que ela for fazer, só o clima do lugar já é o suficiente para amenizar um monte de anseio, de coisas que a gente vai enfrentando no dia a dia. Eu não posso deixar de falar, né, Marco? Porque como a gente veio, eu e a Denise, juntos para esse bate-papo com você, isso é reflexo de dentro de casa. Muitas pessoas falam, puxa, trabalhar com a esposa, cara, mas é muito difícil. Antes de você dizer que a gente está bem alinhado, era a minha próxima pergunta, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano juntos. Trabalhando, convivendo, dividindo a escova de dente no mesmo potinho. É raro. Como é que vocês administram isso? É raro. Muita gente me pergunta, como faz, né, para trabalhar junto com o marido, não sei o que lá. E pode ser assim, até falso, né? Falsidade, mas não é. A gente raramente briga por conta de trabalho, né? Por conta do Bike Hotel ali, porque a gente tá ali e tal. Às vezes a gente briga por outros motivos, tal, mas ali, por causa do trabalho, a gente tem bem assim, a divisão de funções foi natural ali dentro, né? Comigo e com ele. A gente nunca fez uma reunião, tipo assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, a gente sempre foi muito natural. A gente sempre dividiu essas funções naturalmente. Então, acho que é por isso que flui naturalmente também, né? Sim, sim. Respeito, né? Às vezes, talvez a gente briga, alguma coisa, falar, ó, passou dos limites, então vamos dar uma segurada, né? Vocês entenderam. E a gente resolve. Bem o jogo da vida, né? Sim. Eu sempre falo, né, que a relação, ela é você encontrar alguém que esteja disposto a encarar, né, os desafios e enfrentar as lutas, né, lado a lado. Porque se não houver essa disposição, né, de encarar a batalha junto, deixar para um só é onde começa o distanciamento. E a gente chega em casa no final do dia, tá? A gente faz a nossa janta, muitas vezes a gente abre um vinho ou seja uma cerveja para brindar o dia, para brindar a vida. Então, assim, a gente é muito grato todos os dias por tudo que a gente já conquistou e está conquistando, né? Eu acho que isso também faz uma tremenda diferença na vida. Vocês não esqueceram de viver. Não. Né? Acho que é o maior recado que a gente pode deixar é esse, né? Exatamente. Compartilhar todo esse percurso juntos, lado a lado, não deixar de viver. Sim. Né? Mas aí, Fábio e Denise, né? Se a gente pudesse, a gente não tem isso aqui na Publicast de blocos, né? De separar. Mas vamos falar que a gente está entrando num segundo bloco, que eu queria entrar aí num assunto que vocês viveram agora recentemente, né? Do local ao nacional, né? Acho que é o internacional, porque o que vocês viveram foi final de semana passado ou retrasado? Retrasado. Final de semana retrasado em Ubatuba, é inédito para o Bike Hotel. Exatamente. Né?
E eu não vou nem falar o que é. Eu queria que você explicasse aonde você estava e o que é esse evento, né? Vamos lá, então, para trazer da vida para uma oportunidade. O ano passado a gente foi para Ubatuba a passeio, né, viver a vida, e com família, e aí a gente estava acompanhando um amigo que estava nessa prova, né, no UB 515. O B515, o B515 né? Brasil. O que é isso? É um Ultraman, né? Então, assim, é uma prova de gente diferenciada, tá? E aí, quando a gente tomou conhecimento dessa prova, que foi em 2024... Vocês conheceram a prova? Conhecemos a prova. Logo, quando eu retornei de Ubatuba, eu falei, Denise, eu preciso estar presente nesse evento do ano que vem. E aí, fui atrás do organizador, o Luna, que mora no Rio de Janeiro. Sim. E aí começou um namoro, logo depois, foi esperando aí abril, que a gente começou a fazer esse contato. E aí o Bike Hotel entrou como patrocinador do evento 2025. Então, assim, foi uma virada de chave para o evento. Então, assim, o pessoal falou que agora existe o B515 antes do Bike Hotel e agora existe o B515 pós-Bike Hotel. Fazer parte disso. Sim, é uma prova que nasce no Havaí, né? Ela começa, a história dela começa no Havaí, né? Exatamente. E ela é muito seleta, né? Por o tamanho dela, a dimensão dela, o nível né? de dificuldade, né? 515 é a quilometragem total. Quilometragem total da prova que ela é em 2 dias, né? 3 dias. 3 dias. É o primeiro dia de natação, né? São 10 quilômetros de natação no mar. Aí depois eles saem da água, aí que entrou o Bike Hotel, a gente foi responsável por essa transição da água para bike. Né? Então nós montamos toda uma estrutura, porque como a gente vive isso no Bike Hotel, a gente levou isso para lá. A gente vive de forma diferente, não no momento da competição, mas faz parte do nosso dia a dia, fazer essa transição para as pessoas que estão treinando para um triatlo, que seja qualquer tipo de triatlo. Sim, sim, né? O espaço acolhe bem, né? Isso, então a gente tem essa segurança para essas pessoas, ele deixa a bicicleta, sai para correr, e vice-versa, né? Então, ele deixa o tênis no chão e vai pedalar. Então, a gente faz isso há muito tempo, há mais de uma década, e nós levamos essa estrutura para Ubatuba. Então, assim, foi desafiador para a gente, né? Porque nós tivemos que sair daqui com uma estrutura que eu praticamente não tinha isso formatado, mas a gente apresentou, montou e levamos para lá e foi, assim, um sucesso absoluto. Para você ter ideia, Michael, até chuveiro para os caras tomarem banho eu montei. Foi uma engenhoca minha, né? O pessoal ficou até assustado de ver quem que foi o engenheiro que fez isso. Eu fiz essa engenhoca, botei lá 2 chuveiros com água doce para eles saírem do mar, tomar uma ducha e aí trocar de roupa, né? Pegar a bicicleta e sair. Para a organização também foi muito legal, porque a gente concentrou todas as bicicletas num único espaço, tá? Então, assim, antigamente elas ficavam todas largadas ali, espalhadas e ficava aquele... o atleta que está saindo ali, então, hoje, essa última vez, não. Então, foi todo dentro de um retângulo que a gente organizou, as bikes ficaram todas penduradas, com plaquinha, com nome, identificação, numeral, assim, gringo. A coisa ficou linda. Sim, e essa logística para saindo daqui, indo, né? Como é que você fez isso de carro, de caminhonete? De carro, a gente emprestou uma carretinha, coloquei tudo na picape minha, numa carreta, levei o seu Agostinho, o pai e a mãe. Sim. A dona Sueli foi junto, o Miguelzinho, que foram meus staffs, né? Que ajudaram. Sim. A gente acabou fazendo um pequeno café da manhã ali para os atletas, mas que fez uma diferença muito legal. Então, assim, novamente foi a estrutura familiar. Sim, você conseguiu agregar valor a um evento que já é de alto valor, né? De reconhecimento internacional. Né? Ele tem um fundamento ali meio que espiritual também, né? Eu estava vendo alguns vídeos, né? Que é um conceito mais havaiano, né? Mas que não perdeu a essência. Eles prezam muito, Michael, pela segurança. Tá? Então, assim, os pilares do UB, durante todo o tempo, toda a apresentação, eles falam segurança, segurança, segurança e segurança. E o Bike Hotel levou mais segurança. Então, assim, a gente entrou com mais segurança para um evento que visa segurança, porque eles usam a rodovia, né, como meio... Parte do trajeto. Parte do trajeto, existe o apoio da PRF. Sim. Assim, é um evento bacana. Bem organizado. Muito bem organizado. Vocês conseguiram agregar ainda mais Eles organização, começam né? em Ubatuba e vão até Paraty.
Então, assim, são 2 estados, 2 cidades envolvidas. Então, é uma estrutura muito grande. Sim, sim. Deu tempo de pôr biquíni? Não, muito. Primeiro dia antes da prova. Eu perguntei pelo Ou seja, seguinte, não né? estava tendo ainda trabalho. a E o gente- último, aí deu, mas antes não. Não deu para aproveitar Não. muito em termos do Só rolê. que a prova é tão envolvente, né? Que até a gente Exatamente. comentou, o ano que vem nós vamos até se envolver ainda mais, né? Porque é muito legal, é muito É prazeroso, né? prazeroso. Fazer parte Uhum, desse fazer processo. parte, você se envolve com os atletas, com os staffs, porque cada atleta leva seus staffs também, Sim, né? sim. Leva uma equipe junto para acompanhar eles, levar suprimento, tudo, né? Então você acaba se envolvendo com todo mundo ali, com a organização, com todos. É muito legal. Sim, quantos dias três, São 5 3 de fora? prova, 3 de prova. Um dia anterior que eles fazem o check-in e a apresentação das bicicletas, Sim. onde é feito a verificação da questão do equipamento, equipamento. É uma vistoria, né? É, Vistoria da E bike. a segunda e no último dia, né, que é a segunda-feira, a prova é feita na sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira é feita a premiação, que na verdade todos são premiados, todos sobem, são chamados um a um no palco para Não tem pódio, né? receber. Entendi. Todos são Primeiro, segundo, vitoriosos. terceiro. Eles têm o ranking, né? De tempo de cada um. Mas lá na hora da premiação, sim, sim. eles são É porque reconhecidos não é- igualmente. O que eu estava observando é que não é só uma premiação, é um ritual, né? É, Tem um toda uma ritual. ritualística havaiana, né, por trás. Eles falam, né? Do Né? Havana, da família, do amor e da solidariedade. Sim. Que tem muito na prova também, né? Um ajudando o outro, um staff ajuda outro atleta de outro staff. Então, você vê muito isso durante a prova também. É o atleta vencendo a si mesmo. Sim. Né? Não está muito ligado Isso. à vitória dos outros, Exatamente. nos outros, mas E aí eles pregam a si isso, mesmo, né? No Pelo final eles tamanho. falam, a gente é uma grande família. E lá também, né? Eles falam, agora o Bike Hotel já se tornou parte da família UB também. Então é muito legal mesmo. O pessoal brincou, se não tiver Bike Hotel não tem mais inscrição. Então assim, Muito bom, muito a gente bom, muito elevou, Foi graças a legal. Deus a gente elevou. O reconhecimento deles, né? Sim. Da nossa participação foi muito legal. Sim. Para você que está assistindo a gente, é UB515, né? Tem o site no Brasil, né? E no Instagram do Bike Hotel, tá no Esportes ou Americana? No Esportes. Bike Hotel Esportes, você encontra mais detalhes dessa mega aventura recheada de emoção, né, que o casal viveu, o Bike Hotel viveu, afinal de contas, eles carregaram a marca, né, para mais longe agora, e vale muito a pena você conhecer, e, inclusive se você é atleta e tem interesse, é uma série de critérios a serem cumpridos, né, para poder participar da prova, não é qualquer um que pode, né? Exatamente. Começa hoje as entrevistas, inclusive, dos atletas, tá? Então, se a pessoa tiver interesse, ele primeiro precisa ser aprovado para Entendi. fazer essa prova. Entendi. Não é simplesmente vou me inscrever e vou fazer. Para você ter uma ideia, Michael, até a família é entrevistada, porque acaba afetando. São muitos dias, são muitos, na verdade, meses Treino intenso, de né? treinamento. São 3 modalidades, né? O cara tem que treinar a natação, Sim. ele tem que treinar a corrida e a bike. Para você ter uma ideia, são 84 quilômetros no último dia de prova. O terceiro e último Sim. dia, 84 Uma quilômetros ultramaratona, né? correndo com 3.800 de altimetria e muita subida. Entendi. Então, assim, a dificuldade da prova é muito grande. Bom, isso aí. O B515, Bike Hotel Esporte, você acha todas as informações do que eles viveram, inclusive se você se interessar como participar. Fábio também hoje é o intermediador desse processo. Se precisar, ele dá todas as dicas, né, Fabião? Só te procurar no Bike Com o maior Hotel. prazer. E agora, né, pensando que você agregou muito ao B515, eu quero saber, o B515 agregou muito para o Bike Hotel? Como é que foi esse... Você tinha um objetivo também, né? Com a marca, de branding, né? Isso aí. Você conseguiu atingir os seus objetivos, Fabião? Sim. A ideia do Bike Hotel era levar a nossa marca para o Brasil, né? Então, mostrar o quão importante é ter um Bike Hotel nas cidades. E nada melhor do que você estar num grande evento e nichado, né? Então, assim, eu fui falar com um público que precisa ter um Bike Hotel na sua cidade. Então, a ideia foi mostrar o nosso projeto de franquia para o Brasil. Entendi. Então, assim, agora, com o passar do tempo, a gente vai começar a colher esses frutos. Então, a ideia foi mostrar o Bike Hotel. O que é o Bike Hotel fora de Americana. Então, assim, a gente é conhecido de Americana na nossa região? Somos, né? Mas e fora do estado?
Sim, em alguns casos, sim. Então, a gente tem passagens, né, de pessoas que Sim, sim. seria mais fácil, talvez, fazer isso via Instagram? Talvez. Mas ali eu fui na veia de atletas e de pessoas que têm uma Sim, rede de sim. relacionamento nichado. E escrever teu nome na história também, né? Um evento desse porte é a gente marcar o nosso nome na história do evento, né? E perceptivelmente a gente nota o seu desejo de estar lá. Quando? Quando é a próxima? 2026. Tem mês isso, Já certo? Ou é você não abril. sabe quando? É? Abril. Já tem a data lançada, dia 10, 11 e 12 de abril de 2026. Sim. Estaremos lá, minha reunião é com o Luna hoje. Eu tenho uma reunião com ele mais Ainda tarde. hoje? Ainda hoje. Hoje a agenda estava bem carregada. Sim. Foram 3. E amanhã feriado? Amanhã é feriado, vamos É trabalhar. como se fosse um sexta, um sábado, Um né? sábado, Pro Bike amanhã Hotel, no é pôr do dia. sol mais bonito de Com Americana. certeza. Né? Então hoje eu tenho a reunião, mas assim, já está tudo desenhado. A ideia é voltar ainda melhor para 2026. Existe como? Sim. Então, como a gente participou pela primeira vez, a gente entregou o que a gente realmente entendia se fazer necessário nesse momento. Sim. Como a gente viveu, a gente viu que tem mais espaço para o Bike Hotel para o próximo ano. Com certeza. O B515, Instagram do Bike Hotel Esportes, você consegue as informações. Vai lá tomar um café com o Fabião, troca uma ideia. O casal está lá todos os dias no Bike Hotel aqui no Parque Universitário, né? Jardim Universitário, Parque Universitário? Parque Universitário. Aqui, Parque Universitário. Parque Universitário, Avenida Gioconda Sibim, 1475. Foi providencial, né? Na hora. E aí, para a gente mudar um pouco a nossa prosa, né? Vamos partir para um estágio 3 do nosso encontro hoje. Eu queria ainda sobre o B515, diante de todas essas possibilidades, tudo que vocês enfrentaram, porque eu tenho certeza que houve desafios, né? Houve superações, como tudo na vida de vocês. Teve algum momento lá que marcou muito para vocês, que tocou o coração, ou que fez vocês mudarem o jeito de ver alguma coisa na vida? Vou deixar a Denise falar. Eu falo que lá eles estão, assim, os atletas, né? Especialmente. Eles estão superando tudo a cada dia, a cada momento, né? E uma coisa que eu vivi lá é... Às vezes você olha para uma pessoa e julga, né? Só pela aparência ou pelo jeitão da pessoa e tal. E depois você vai convivendo com aquela pessoa e ela se mostra diferente. Então, sim, claro que, né, já tivemos vivências como essa, né? Mas lá me mostrou muito, assim, não julgar as pessoas pela aparência. Você nunca sabe o que ela tá passando, como ela é. Às vezes é o jeito dela, mas o coração é enorme. E lá, como as pessoas afloram os sentimentos, né? Então, no último dia, eu falei, não é possível que esse cara marrento desse jeito no primeiro dia se tornou isso no último dia, né? Se mostrou dessa forma no último dia. Então, eu não vou dar nome, né? Não pode dar nome. Não pode dar nome, mas é uma prova diferente. muito legal, é Ele ou ela? diferenciado. Ele ou ela? Ele é um atleta sabe, lá que né? eu Se ele assistir, comentei ele com o sabe Fábio. que- Eu falei, nossa, não acredito. Ele era Que tão bom, marrento. que bom, Eu olhei pra ele e falei, puta cara Mas marrento. eu acho assim, né? Tem E aí certas... no final ele, nossa, falei, não é possível. Ele tirou lágrimas de todo mundo. De que todo tava- mundo. Então foi sensacional, assim, foi muito legal mesmo. É porque nem todo mundo, né, consegue ver o lado de dentro das pessoas. Até Não. em decorrência do dia a dia, né? Da dinamicidade que a vida precisa. E nem todo mundo também está disposto a mostrar o lado de dentro, né? Às vezes só quer mostrar ali aquela armadura ou aquela Sim. fantasia ali, né? Que passa uma suposta imagem e acaba confundindo a cabeça. Mas eu acho que um evento desse porte, né, nessa magnitude, com essa proposta, tem esse fundamento também na essência, né? De extrair o melhor, fazer a pessoa colocar para fora. Porque não tem como uma pessoa que pratica esporte, nessa intensidade principalmente, falar que tem uma mente perturbada. Né? O esporte é o melhor investimento que nós podemos fazer para a nossa saúde mental. Sim. Não só física, mas muito mais mental e até emocional. Então a gente entende que, às vezes, por ser extenuante os treinamentos, o cara chega ali esgotado. Mas o poder de raciocínio, a paz álmica que essas pessoas carregam é diferente do sedentário. Né? Por isso fica o convite. Se quer mudar a sua atmosfera aí, comece a praticar atividade física, faz esporte.
Não é terapia, mas é terapêutico, vale muito a pena e o melhor acolhimento está no Bike Hotel hoje em Americana, porque é um ambiente aberto, não é uma academia. E tem várias possibilidades ali dentro, inclusive de você praticar, né? Não só a caminhada, a corrida, o mountain bike, o speed, né? Que as pessoas ali praticam também, mas você tem as quadras ali dentro, né? Sim. Você tem a parte gastronômica, que é uma delícia, inclusive a gente vai trazer uma novidade já já sobre isso também, é a parte gastronômica do Bike Hotel. E agora a gente, eu vejo, o Fábio, que não é para qualquer um ultrapassar uma década e que o projeto vingou. E um projeto inovador que tem todo o potencial para estar, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles e em pequenas cidades, porque o desafio de se tornar uma franquia não começa hoje, começa ali atrás. Então já houve um caminho percorrido de entendimento, de maturação, de evolução. Na última conversa, no último café que a gente tomou, você estava falando, Mike, se você quiser montar lá em São Roque, na sua cidade, dá. Agora dá. Mas antes de você dar mais detalhes, eu queria saber. Hoje o Bike Hotel tem essa proposta explícita ao mercado. Vocês querem ser uma franquia. Sim, exatamente. Já caminham para isso e já têm unidades. Sim, nós temos unidades. O processo de franquia, Marco, como eu acho que eu falei lá na outra entrevista nossa, no outro bate-papo, não é para amador, tá? É um caminho um tanto quanto difícil, e principalmente quando você não tem muito dinheiro para investir, tá? Então, assim, às vezes as pessoas me procuram, poxa, eu quero virar franquia. Eu, praticamente, vamos falar aí, uns 7 anos, né? A Denise deve lembrar melhor, a gente passou por um processo de franqueabilidade. Sim. Tá? Então, nós contratamos uma empresa especializada. Primeira coisa que ela fez com a gente foi fazer essa análise de franqueabilidade. E a gente tirou nota ruim em 2 quesitos lá atrás, tá? Que um era dinheiro para investir no negócio e o segundo que era processos, a documentação. E a documentação a gente já estava procurando, até por isso que a gente procurou essa empresa. Então, assim, a gente já veio trilhando esse caminho já faz um tempo. Na pandemia, a gente chegou a dar uma expandida legal em franquias, perdemos algumas franquias no caminho. Hoje a gente tem Jundiaí e Piracicaba, né, trabalhando. O que a gente precisa em que as pessoas entendam, né? Quero montar uma franquia do Bike Hotel. Primeiro, o cara precisa entender o que é o negócio. Mas qual é o perfil desse cara, para começar? Primeiro, ele tem que gostar de trabalhar. Certo. Tá? Primeiro, ele precisa gostar de trabalhar. Um segundo, que eu acho que seria muito importante, o cara gostar de esporte, principalmente entender um pouco da bicicleta. Eu não venho do mundo da bike, como eu disse lá atrás. Eu era do mundo da moto. Mas eu tenho a paixão pelas 2 rodas, né? Então, assim, eu entendo e eu sei respeitar o momento dos atletas. Então, dentro do Bike Hotel, para ele funcionar legal, você tem que entender o momento que aquela pessoa está vivendo ali dentro. A partir do momento que você colocar somente venda, somente números, faturamento na frente do negócio, o Bike Hotel não dá certo. Tá? Você tem que respeitar. Aí você vai ganhar a confiança daquela pessoa e a partir dali você vai ter uma pessoa que vai te defender até debaixo d'água. Sim. Esse é o grande diferencial. Como a Denise disse, nós temos clientes, a grande maioria, eles frequentam o Bike Hotel quase todos os dias. Sim. Então, o meu cliente é recorrente. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente respeitou o dia 1 dele, né? Sim. A primeira vez que ele apareceu no Bike Hotel, a gente entendeu. Às vezes o cara entrou, só para fazer um xixi. Ele foi no banheiro e não gastou nada no Bike Hotel. Mas, poxa, lá é uma instituição de caridade? Não, a gente vive... né? A gente precisa descarga usar água, né? Isso, então assim... Mas tudo bem, tá tudo certo. Ele com certeza gravou aquilo, falou assim, poxa, o cara ainda falou bom dia, falou boa tarde, falou tchau para mim. Que é o acolhimento, né? Que é então, o principal. Assim, quando ele precisar comprar uma água, se ele estiver correndo, se ele estiver pedalando, você pode ter certeza que ele vai lembrar da gente. Então, assim, a gente não pode colocar somente o financeiro na frente do negócio. Sim. Então, assim, porque a gente percebe, hoje no mundo das franquias, né, quando a gente decide comprar uma franquia, é porque a gente está interessado em comprar know-how. Exatamente. Né? E nesse quesito, você é uma enciclopédia, vou falar assim, né, do Bike Hotel, porque não só no sentido do ser humano, do profissional, né, o embasamento que você tinha mesmo não sendo do pedal, mas contribuiu, né?
Mas também você tem um veio meio engenhoso, né? Então tem muita coisa que você pode compartilhar com esse franqueado, né? Entregando parte desse know-how. Né? Então é isso que o franqueado tem sempre que entender. Empreender é o primeiro desafio. É difícil empreender, mas quando você entende o negócio, o projeto, a essência do Bike Hotel, porque você está comprando um negócio único, né? O Bike Hotel, como eu sempre digo, não é um bar. Não é um bar esportivo. Eu não sou um bar esportivo. Sim. Ah, mas você vive do quê? Da alimentação, da bebida. Mas o principal negócio é acolher pessoas que estão pedalando, correndo, caminhando, né, jogando beach tênis agora, mas assim, o nosso negócio sempre foi realmente voltado para esse atleta. Então a gente tem que primeiro respeitar o momento do atleta. Sim. Esse cliente nosso, ele é diferente de um cara que senta no restaurante, espera o garçom vir sentar, espera 40 minutos, 50 minutos chegar a comida dele. Ali é um momento completamente diferente. Então, o franqueado, ele tem que entender que o Bike Hotel é realmente diferente. Senão ele monta um bar normal e vai ter as rotinas. Grande parte desse serviço está nesse contato humano, nesse acolhimento, nessa prestação de serviço, né? De saber compreender que você faz parte do momento bom do cara, né? Senão, é o momento onde ele está se desligando das coisas ruins do dia, né? Porque, vamos ficar entre nós, porrada o dia inteiro, né? Então, ou ele vai começar o dia dele ali, então vocês fazem parte de um momento prazeroso na vida deles, né? E assim, só para vocês entenderem, né? Se vocês quiserem mais informações, no primeiro episódio, né, todo suor por trás da marca, ali o Fábio ele conta. O Bike Hotel é uma empresa que se depara num supermercado com o cara com o logotipo da empresa tatuado no braço. Fala para mim, que empresa que você lembra disso? Eu fui almoçar agora, tinham 10 carros de estacionamento, 2 tinham adesivo do Bike Hotel. O adesivo do Bike Hotel. Então, quer dizer, passou a integrar a vida das pessoas. E é isso que a franquia tem como objetivo também. Fazer com que o Bike Hotel aí na sua cidade, na onde você deseja estar instalando, integre-se com a comunidade. Faça parte da vida das pessoas. E olha que delícia, fazer parte do lado bom da vida, do lado gostoso, da prática do esporte, né, Fabião? Exatamente. Isso que é o mais importante. E aí, Fabião, você hoje, você tem uma ideia de investimento para um projeto inicial? A gente tem o Bike Hotel como franquia, nós dividimos ele por tamanho, Maico. Sim. Tá? Que, como você conhece, o pessoal conhece, o Bike Hotel Americana é uma unidade grande. Né? Nós temos 2.500 metros quadrados de área. Então é um Bike Hotel grande. Mas a gente consegue hoje, depois de muito trabalhar, ver números, né? Que a gente tem todos os números, a gente desenvolveu um projeto dentro de um container. Então eu consigo reduzir o investimento para pontos estratégicos, tá? Que caibam um Bike Hotel. Isso a gente tem como fazer esse estudo. No Bike Hotel Americana, nós também são containers. Exatamente. Né? Em Jundiaí, que parece uma fazenda, o lugar? Jundiaí é uma chácara, é um galpão, um lugar lindo. Lá não é container. Lá não é container. Mas aqui nos 2.500 metros quadrados de área do Bike Hotel em Americana, nós temos container. É um grande Lego. E aí, por que eu entrei nesse ponto? Porque quando a gente fala container, tem toda a praticidade do container. Os investimentos são menores do que a alvenaria. Mas tem um detalhe, ali são vários containers. Sim. E o que ele está dizendo é que a gente consegue, inclusive eu estava conversando nesse café o dia que eu conversei com o Fábio, Fabião, você tem uma proposta hoje de uma unidade, né, que é um container... Conveniência. Uma conveniência, basicamente. Nome, né? Eu vou até soltar aqui, tá? A gente, inclusive, para esse modelo, a gente vai ter um nome que vai ser BH Esportes Conveniência. Entendi. Tá? Que a gente vai ter dentro dele tudo para atender o atleta que está naquele momento. O atleta, quando a gente fala, Michael, não é o atleta profissional só, tá? É o usuário da bicicleta, a pessoa que está caminhando, correndo, que esse cara é um atleta. Sim, né? sim. Então, naquele momento, a gente tem o que ele precisa. Desde que seja uma barrinha de cereal, uma água, um energético, um Gatorade, ele vai encontrar dentro dessa loja de carboidrato, conveniência. Carboidrato, né? Vai ser uma loja de conveniência, porque o Bike Hotel nasceu como conveniência. Né? Com o passar do tempo, a gente veio trazendo aquele cardápio que você vai mostrar no próximo projeto. Mas assim, o cardápio do Bike Hotel, quando eu inaugurei o Bike Hotel, nem bebida alcoólica a gente ia vender. Então assim, ele é realmente uma loja de conveniência
voltado para esse público em específico. Entendi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lagoa do Taquaral. Ali tem pessoas de passagem. Pode ser que ali não tenham pessoas que queiram hospedar bicicleta. Estou dando um exemplo, tá? Que eu acredito que tem. Mas a gente fez uma leitura de que aquela região não vai guardar bicicleta. Eu posso ter um bike hotel? Sim, pode ter um bike hotel. Porque ele já traz dentro dessa nossa marca a essência de que aquele lugar vai acolher os atletas e ele vai encontrar o que ele precisa e o que ele procura. Eu acho que acabou, né? O tempo desenhou o hotel, né, de uma forma mais ampla. Porque quando a gente fala bike hotel, hospedagem de bike. É a primeira coisa que vem na cabeça. Mas o hotel nada mais era com hospedagem de pessoas, né? E você está, muitas vezes, entregando hospitalidade, né, para as pessoas, independente da proposta daquela região, né? Se ela tem aonde ser hospedada a bike ou se ela entrega só, né, essa praticidade para o dia a dia desses atletas que se encontram nesses locais. Foi nessa ocasião que, como eu tomei o café com o Guidola, ele falou: Mike, em São Roque hoje você consegue montar. Porque você pode pegar hoje uma área pequena, né, e ter ali... proporcional seria uma banca grande de jornal? Exatamente. Né, pelo que eu vi o projeto. Ele vai ocupar aí, o container em si, ele vai ter 6x5. Sim. Né? Mais a área de atendimento. Então, assim, uma área muito pequena que dá para se montar uma estrutura dessa pequena, né? Sem falar... E, Fabião, o cara começou nesse projeto, nesse formato. Não está limitado a ser desse tamanho o resto da vida. É um Lego. É um Lego. Então, poxa... E o Bike Hotel também entende isso? Sim, com certeza. Ele dá essa possibilidade, esse suporte para o cara ir crescendo. Exatamente. Ele pode ir comprando os módulos, né? Vamos dizer assim. A hospedagem é uma coisa, é um serviço que a gente considera o principal por tornar o Bike Hotel único, né? O Bike Hotel é único porque ele não é um bar esportivo, como ele disse. A gente, além do bar, a gente dá esse apoio e hospeda a bicicleta. É a cereja do bolo. Então, essa é a cerejinha do bolo, né? É o diferencial do Bike Hotel. Senão, ele seria um bar esportivo, né? Normal e comum, como a gente mesmo pedalando encontra por aí. Então, esse é o diferencial. E a gente já identificou que se a gente chega numa cidade que nunca ouviu falar de Bike Hotel, é muito resistente o cliente deixar a sua bicicleta lá. Sim. É um serviço que as pessoas não conhecem, que não é comum. Qual que é a média de valor? Você comprou uma bicicleta. Eu vou deixar no Bike Hotel? Não é comum. Então, para esse cliente ganhar a confiança desse franqueado, desse novo Bike Hotel ali naquela cidade que ninguém conhece e tal, é uma conquista, né? É uma conquista do franqueado. Sim. Mas existem aportes, né, nesse sentido, né? Vocês a gente já entendeu isso, entendeu? Por isso a gente desenhou esses modelos menores, né? A gente coloca um container ali da conveniência, que a gente sabe que é o que gira, e um container menor para hospedar uma quantidade X de bikes no começo. E conforme ele vai aumentando o número de clientes, de hóspedes, né? Vai aumentando os containers também. Sim, a gente tem o seguro das bikes. É um desafio a ser conquistado, mas não é um fator limitante, porque, inclusive, o caminho das pedras desse trajeto, o casal já viveu. Então, isso vai ser compartilhado caso você tenha interesse em ser um franqueado Bike Hotel, né? E o que mais está dentro desse suporte aí? A gente tem todas essas questões jurídicas, tributárias, a parte KNAI resolvida, aquele emaranhado de KNAI lá que você explicou para mim da outra vez. Resolvido. Nós seguro, temos seguro. A saga do seguro para desenhar e encontrar o melhor formato seguro cumprido. A gente tem desde que inaugurou o Bike Hotel, né? Então a gente desenhou isso antes. Isso é muito bem resolvido. Nós temos o aplicativo que faz todo o gerenciamento das bicicletas hospedadas. Entendi. Tudo num único sistema, né? Então, assim, para que a gente consiga ter o controle, entrada, saída, qual é a bicicleta, quem é o dono daquela bicicleta, você fala assim, poxa, a bicicleta é tudo igual. Então, você pega um exemplo aí de uma Elite 30, que era tudo igual na época, como é que você sabe qual é qual? Então, nós temos um aplicativo que a gente registra as bicicletas e que torna ela parte do nosso... vamos dizer assim, do nosso estoque. Seria o nosso estoque dentro do Bike Hotel. Sim, sim. São as bikes dos clientes. É onde registra. Marketing também, suporte para marketing. Tem marketing, toda essa
Essa parte que é o básico, a gente tem tudo. Jurídica, né? Parte jurídica, tudo Prontinha. pronto. Só investir e começar. Só começar. Viver uma nova história na vida. Exatamente. Ter um estilo de vida. Brincar de trabalhar. Sim, sim. A legislação em torno desse processo é branda ou é complicada? Nenhum empecilho, né? Não. Com Não relação tem à que- franquia, o contrato de uma franquia ele é vivo, né? Ele mas vive eu em falo constante movimento. Mas eu falo assim, não é uma coisa que você tem que ter autorização para uso do terreno, não tem processo químico, não tem nada. Não, né? não tem, não tem. Ali a Não, lavagem, a montagem, manutenção da bike Tudo é, básico. Não, é Básica. simples, Uhum. nada. é básica. Sim. Nada. Até Né? pela quantidade de pessoas que transitam, então assim, é bem tranquilo por ser rotativo, Aprovações, né? Essas coisas super tranquilas. Sim. super tranquilo. Fabião, abre o baú aí. O que mais que você tem para falar da franquia? Porque eu já queria te perguntar aqui qual que está sendo o desafio. Porque me parece ser algo assim, não ser um absurdo de caro, né? Porque a franquia ela tem, né? É justificável o que se cobra Sim. para ser um franqueado. É altamente justificável. Mas a gente nota que o Bike Hotel não é um absurdo. O que você está enxergando como desafio? O que está impedindo? Eu acho que o maior desafio, Michael, Pode ser verdadeiro. Pode falar. vamos lá, Pode falar. é encontrar um franqueado, né? Eu acho que assim, pessoas que entendam o que é o Bike Hotel. Como eu disse lá atrás, no primeiro programa que eu saí do Bike Hotel, desculpa, que eu saí do Bike Hotel, eu saí do banco, Do banco. né? Para ter uma vida mais leve, assim eu quero continuar dentro do Bike Hotel. Então eu não quero transferir problema e não quero carregar problema de ninguém. Então assim, a pessoa tem que entender o que ela realmente quer para a vida dela para depois montar um negócio. Porque é fácil você montar e depois achar pessoas para jogar a culpa. Sim, sim. Então, a gente procura hoje, a gente voltou atrás, entendemos algumas dificuldades que alguns franqueados no passado enfrentaram, né? Então, a gente tem aí hoje uma dificuldade muito grande que existe no mercado com relação à mão de obra, tá? Então, com isso, a gente fez o quê? Nós olhamos e voltamos para aquela ideia, o menos é mais. Tá? Então, assim, a gente voltou ao processo inicial do Bike Hotel, que é ser uma loja de conveniência. E o que eu acho mais legal, né, até da gente compartilhar, é que a melhor experiência é num espaço grande, ou seja, você tem muito mais desafios, e o piloto desse projeto é aonde eles habitam, é a segunda casa deles, é onde eles coexistem há 13 anos, né, e têm enfrentado tudo e superado tudo, aprendido muito. Sim. E agora pronto para compartilhar, se você quiser ser um franqueado, né? Hoje acho que o maior desafio, né? Você perguntou qual que é o maior desafio para expandir, para expansão. Eu acho que é fazer as pessoas entender o que é o Bike Hotel. E tem muita gente que não entende. Até aqui americana, tem muita gente que fala aquela pergunta, né? Eu vou trazer ela, você tirou, eu vou trazer. Eu preciso ter uma bicicleta para frequentar o Bike Hotel? Não, você não precisa. Então, esse entendimento na cabeça das pessoas, ainda a gente não consegue muito, sabe? Sim. Tem que ter vários, talvez... Tem que falar, a gente aprendeu isso. Fazer falar. um treinamento intenso com os franqueados, para eles entenderem o que é o Bike Hotel. Teve franquia nossa que fechou por conta de pandemia, mas teve franquia que fechou por falta de entendimento também. Da proposta, De não né? saber como lidar com os porque clientes, de perder o time na hora de hospedar uma bike. Sim. Se você não... E aí acabar fracassando por erros nossos, do Exatamente. franqueado, não só do franqueado, mas nosso também, de talvez não explicar direito o que é o Bike Hotel. Então esse é um desafio. Um desafio tanto para a expansão das franquias, quanto para o nosso sucesso mesmo aqui em Americana. Às vezes, a gente podia vender mais alimentação, vender mais né, no dia a dia ali, diversificar alguma coisa. Mas a gente tem essa dificuldade de trazer o cliente para dentro. O cliente que não é atleta, o cliente que não pedala, que não corre, que não faz nada. E para trazer ele para dentro ali do Bike Hotel é um desafio para a gente hoje, aqui em Americana mesmo. Então, essa dificuldade a gente também encontra na expansão, de encontrar o cara certo, de encontrar o cara que vai entender o que é. Sim. E é o convite que a gente deixa para vocês, né? De conhecer realmente o Bike Hotel.
Você quer um dia legal? Pega um domingo, tem lá o DJ Guto Maia, né? Pega uma sexta, tem um espetinho maravilhoso lá. Tudo converge para o seu bem-estar. Então não tem por que você não ir conhecer o Bike Hotel. Aproveita, passa lá esse final de semana. Amanhã é feriado, o Bike Hotel está aberto. Dia 1º de maio, o Bike Hotel está aberto. Vai lá conhecer o Bike Hotel, depois você me conta, né? Michael, falando um pouco de franquia, né? Então, Vamos assim, lá. a gente se culpou bastante, às vezes, em casa, naquele momento de reunião. Poxa, por que não deu certo? Então, a gente buscou ajuda, a gente buscou conhecimento. O ano passado nós tivemos em alguns cursos em São Paulo e a gente entendeu que é normal isso acontecer, né? Existe dentro do mundo da franquia essa normalidade de se abrir e de se fechar franquias. O Girafas, por exemplo, fechou várias unidades no passado, várias unidades. Faliu, né? Chegou Girafas a falir. faliu e voltou voltou com agora. força total. Então a gente talvez tenha passado por isso para entender melhor o que é o negócio. Por isso que eu digo, Processo porque todo. eu não acelerei muito, porque eu não quero problema para minha vida. Eu quero sim que a pessoa seja feliz como eu sou no meu negócio. Entendi. Como eu e a Denise somos felizes no nosso negócio. A gente Para isso entendeu. precisa entender. Primeiro, que precisa trabalhar bastante. Como tudo. Não tem como, Não tem né, como, Fabião? não existe. Não tem Mas como. às vezes as pessoas, Marco, buscam uma franquia, compram a franquia achando que não precisa trabalhar. Isso no mundo das franquias é muito falado sobre isso. Sim, sim. Eu vou comprar um McDonald's. Então tenha 3 milhões e compra um McDonald's que realmente você vai ter um suporte diferente. Talvez você não consiga nem comprar com 3 milhões. É diferente do Bike Hotel, de uma Sim. pequena franquia. Então assim, você vai por dinheiro e você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar àquele negócio para o sucesso do seu negócio. Mas É prazeroso? Não tenha dúvida de que é. Eu Sim. sou prova disso. Tenho uma vida boa, apesar de que as pessoas olham para mim e falam, nossa, Guidola, você trabalha demais. Eu minto um pouco também, né? Tem que fazer um charme e falar que eu trabalho muito. Entendeu? Sim, já trabalhei muito no passado. Hoje eu tenho um trabalho legal. Eu consigo, Gostoso, né? gostoso. Mas eu trabalhei muito e trabalho ainda hoje, só que é diferente, né? Hoje eu tenho um outro foco. Então, quando as pessoas me veem lá sentado no celular, pode ter certeza que eu estou no chat GPT fazendo pesquisa, tentando entender para avançar, para ir para frente. Sim. Porque o sonho não acabou. Sim. É porque eu acho que assim, empreender, principalmente no Brasil, é ter a empresa como segunda pele, né? A gente acorda e dorme pensando em fazer ela ter sucesso. Agora, o Bike Hotel, é preciso ter a compreensão que, além de ser a segunda pele, faz parte da tua alma. Porque a sua essência precisa transbordar, né, em acolhimento, em atendimento, em trazer esse cliente, né, fazer parte da vida dele. Então, é isso que eu acho que é o grande diferencial e positivo, né? Diferentemente do que você comprar uma franquia, não sei se existe, de um escritório de advocacia, eu sei que existe cartório de conciliação, tem Sim. franquia, né? É um você está negócio... mediando conflito. Ali um- não. Você tá recebendo pessoas que estão deixando toda essa carga para trás para viver um momento único ali, às vezes na semana, né? Então, entender o que é o negócio é fundamental para o sucesso do Bike Hotel. Do cara que vai comprar uma franquia. É diferente, acho que você entender. vender uma casa de pão de queijo, por exemplo. Sim. Você já sabe como funciona o processo. Você vai ter que assar o pão de queijo, colocar ali. Só que Lógico não vai tem ser toda dono do uma- Bike Hotel. todo um processo, né? Empresarial, como todas Sim. as empresas. Sim. Mas é um trâmite ali que é natural. A pessoa sabe como é. Uma sorveteria já Sim. sabe como funciona. E o Bike Hotel? Ninguém sabe. Mas também não é um bicho de sete Também cabeças. Mas não. a né? gente sabe. A gente Exatamente. Aí sabe. cabe a pessoa entender e escutar. E a gente já experiência. entendeu isso, sim. né? Que precisa E desse essas- treinamento mais... Essas pessoas agradáveis são assim no dia a dia, tá? Não é porque tá aqui, não. Eu convivo com eles, eu sei que eles são assim. Então, realmente é algo assim entender com muita facilidade, porque vocês têm, né, o tesão de ensinar e de passar adiante esse legado que Sim. vocês vêm construindo. E aí também tem toda uma questão de eventos, né, que essas unidades dentro das suas cidades podem participar, né, para a expansão do nome. Ela pode seguir exatamente o modelo que você vem seguindo, né, Guidola, aqui em Exatamente. Americana? Sim. Que você é muito forte em eventos, né? É. Tem vídeos lá de drones, que é uma corrida gigante, muita coisa acontecendo naquele espaço, né? Muitos eventos. Esse suporte também vocês dão para... Sim. E as cidades precisam desses espaços para acolher. Porque toda cidade está acontecendo um evento esse final de semana. As
Você pode ter certeza que toda Sim, cidade tem um sim, evento esse final de semana sim. esportivo. Uma Seja uma corrida. A caminhada. Michael, eu já fiz até torneio de bet, taco, Sim. no Bike Hotel. Feira Então, assim, Pet. Feira Pet. Foi um sucesso a Feira Pet. Então, tudo. Mas volta naquilo. Precisa trabalhar, precisa ter um relacionamento, precisa fazer Sim. relacionamento com as pessoas, que é o que eu faço todos os dias no Bike Hotel. Sim. Relacionamento. E vocês nunca pensaram em fazer um flash tattoo lá, um dia de tatuagem, pra galera realmente, né, tatuar A gente o já logo? teve Já teve essa ideia ou essa Não, na ou já verdade fez? já fizeram. No PET teve, né? No evento PET Em teve. Piracicaba teve já um evento, né, de tatuagem, mas não nesse sentido de tatuar o Bike Hotel. Era tatuagem aleatórias. Sim. Mas você nos deu uma ideia aí também. Eu acho bem Eu interessante acho fazer bem isso. legal, né? Sim. Pegar Fazer uns 3, 4 exatamente. tatuador lá de Americana. Porque o flash tattoo, ele é é um dia, né? Está reservado para aquilo ali e não necessariamente a pessoa vai fazer. Mas se ela quiser fazer o logo da bike, tá ali, já tá no jeito, Uhum. né? Ou outras tatuagens, Legal. né? Mas é um evento que atrai muita gente, né? O povo gosta de um Gosta. desenho, né? No corpo. E aí, hoje vocês, o Bike Hotel transcendeu, ele faz parte de um brand pessoal de vocês, né? O Bike Hotel vestiu também vocês, não no sentido da roupa, mas do que são, do que vocês são. Hoje é muito mais, a vida de vocês é muito mais inclinada à expectativa do Bike Hotel. É isso mesmo? Sim, sim. A gente tem como hoje não Tá ser. na alma já. não tem como não tem viver. como não. É, A Entendi. gente às vezes O dia quer a dia- viver até mais, né? do que exatamente. Hoje a gente O está horário comercial. tentando planejar qual vai ser a próxima, né? Nós temos aí uma inscrição feita para uma maratona, e aí depois, o que a gente vai fazer? Né? Então a Entendi. gente vive... Tá no pessoal, né? Tá nos desafios também de vocês, a gente né? não é nenhum atleta de ponta, né? Mas Não, pessoas normais, né? a gente Nós somos um gosta casal de se normal, tem desafiar filhos, também. tem a família para cuidar, mas a gente gosta desse desafio Entendi. e de praticar o esporte como a gente acolhe as pessoas do esporte. Sim. E se vocês pudessem dar um conselho para quem quer unir essa paixão do esporte com o empreendedorismo, que conselho você deixaria, Fabião? Poxa, esse conselho eu não me preparei para responder isso, mas eu falo que se você tiver vontade de ter algo realmente inovador, que você vai ter um resultado financeiro e que te dá prazer, o Bike Hotel é um negócio. Sim. O Bike Hotel é um belo modelo de negócio. Você, além de ter um negócio, você vai ser reconhecido na sua cidade, assim como nós somos reconhecidos aqui em Americana. E o mais legal de tudo é que a gente é lembrado e sempre pelo lado positivo, né? Então, quando as pessoas falam do Bike Hotel, é pelo lado positivo e não negativo. Sim. Então, assim, pô, você viu o que aconteceu lá no Bike Hotel? Que massa, que legal. Então, a gente é sempre bem lembrado. Então, realmente é um modelo de negócio prazeroso, diferente de tudo que existe. Não vale pôr só ele na fria. Tem essa regra aqui. Eu vou pôr você também. Em poucas... Ele já respondeu. Não vai Passo escapar dele não, né, Fabião? minhas palavras. Em poucas palavras, o que você projeta do Bike Hotel para os próximos 5 anos, na tua vida profissional e na tua vida pessoal? Como a gente já disse, né, no Bike Hotel aqui em Americana, eu posso dizer que a gente está bem realizado, né? Tá bem já. Claro que a gente tem sonhos para cá também e tudo mais. Só que com certeza, nos próximos 5 anos, a gente pretende expandir as franquias. O foco vai estar nas Vai pras franquias, né? Isso. Fazer essa expansão de forma mais segura, né? Mais pé no chão, assim, mais estruturada. Né? Robusta. Isso. E vamos expandir e espalhar Bike Hotel pelo Brasil inteiro. Sim, embora eu conheça o projeto, né? E a gente já conversou no ano passado com o Fábio Guidolin, amadureceu bastante, está pronto, é pegar, regaçar a manga e começar, né? Viver essa essência. Vocês querem deixar um recado, pessoal, antes da gente encerrar? Poxa,
Vamos pedalar, vamos correr, vamos mexer o corpo, Vamos gente. viver, né? Que a vida tá Vamos passando e não dá para ficar sentado. Porque, Sim. como diz o nosso amigo Rogério Almeida, Rogério Almeida. correr cansa, o sofá mata. Sofá mata. É. Bom, a gente vai ficando por aqui. Fábio, Denise, foi uma honra, foi um prazer, né? Vou dizer que até a próxima, porque eu sei que em breve nós estaremos juntos novamente. Espero que vocês também tenham se sentido acolhidos pela Publicast. Com certeza. Com Né? certeza. E que a gente tenha conseguido traçar aí passos largos para um futuro brilhante que a gente tem a certeza que Deus já reservou para cada um de nós. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, até a próxima. Para quem não assistiu, o primeiro episódio tá na grade do YouTube, só clicar lá, Publicast Brasil, você encontra tudo no Spotify também, no Instagram os melhores recortes desse programa na íntegra. Então, a partir de agora, a gente se vê através do celular, do desktop ou da sua Smart TV. Até a próxima.